porque daqui a pouquinho nós vamos pedir a Deus. Nós vamos pedir a Deus um milagre, pedir a Deus a cura, a libertação, a transformação. E certamente Deus, Ele não vai desamparar. Aquilo que você pedir para Deus, exatamente Deus vai responder segundo o seu coração. Prepare seu copo com água, sua peça de roupa, fotografias, o seu café, você que acompanha com a gente aí, tomando o seu café nesse friozinho, né? Hoje friozinho, mas seu chovendo aqui. Mas Deus é maravilhoso em todo o tempo. Confirme isso no seu coração. Agradeça a Deus em tudo e em todo o tempo da sua vida. E você vai ver que as dificuldades, os problemas, eles não serão nada perante ao Deus a qual você serve, o Deus a qual você confia. Eu estou com a Bíblia aberta aqui no livro de Mateus capítulo 7, do versículo 7. Eu queria que você acompanhasse comigo nessa leitura, nessa palavra, porque talvez você fala, poxa, mas será que Deus ele me ouve? Será que Deus me ouve? Porque eu tenho tantas falhas, eu tenho tantos erros, eu não sou perfeito, não sou perfeita, mas será que Deus me ouve? Deus diz, invoca-me no dia da tua angústia, que eu te responderei. Deus, eu tenho falado nas transmissões, Deus ele não é como o homem. O homem, ele faz acepções de pessoas. O homem cria seus grupinhos. O homem cria seus aliados. Deus não. Deus, ele sonda, Deus, ele esquadrinha os corações e buscam ali a sinceridade. Sabe que para você alcançar as bênçãos de Deus, para você alcançar a resposta de Deus, você só é preciso ser sincero com Deus. É necessário que você fale com Deus aquilo que você está sentindo. É aquela comunhão de pai e filho, de filho com mãe, mãe com filho. É essa comunhão que tem que haver entre o homem e Deus. Uma sinceridade, pois Deus, Ele conhece o nosso coração e sabe do que nós necessitamos, do que nós precisamos. Então, sempre que você for chegar até Deus, chegue com sinceridade. Não procure palavras belas, palavras difíceis, ou palavras cultas ou bonitas, não, porque Deus, Ele não se impressiona com isso. O que chama a atenção de Deus é a sinceridade. O que chama a atenção de Deus para a nossa vida é nós sermos com Deus sinceros diante daquilo que nós estamos pedindo ou diante daquilo que nós estamos mostrando a Deus a nossa situação. Mateus capítulo 7, do versículo 7, em nome de Jesus. Lembrando que nós estamos aqui em Ascurra, Rua Dom Pedro II, número 92, bairro Estação. Você que é de Ascurra, Piúna, cidades vizinhas, esteja conosco. Nesse domingo, principalmente, nós estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor. Nesse domingo agora, estaremos realizando a Santa Ceia do Senhor e que certamente será uma Santa Ceia abençoada. Eu quero convidar todas as pessoas, já de início de semana, já nos preparando para o grande dia, que é o dia da Santa Ceia, o dia esperado por todos os meses. Nós esperamos esse dia para participar, fazer como o Senhor Jesus disse, ordenou. Então nós estaremos ali vivendo essa fé, vivendo essa comunhão com Deus da Santa Ceia do Senhor, em o nome do Senhor Jesus. Você pode estar conosco nesse domingo. Lembrando que na sexta-feira, toda sexta-feira estaremos sorteando aí a caneca do Café com Deus. Você que foi sorteado, logo chega a sua aí. Você que já foi sorteado, demora um pouco pela distância, mas logo chega aí na sua casa aí. Quando chegar a sua caneca aí na sua casa, você que já foi sorteado e não chegou ainda, chegando na sua casa a sua caneca, você tira uma foto e manda pra gente colocar na nossa página da igreja aqui, as pessoas que estão sendo abençoadas aí através do café da manhã e pela participação. Estamos presenteando sem custo nenhum uma caneca dessa para que chegue até a sua casa, que tem aqui o logotipo da igreja, aqui atrás
uma escrita, Café com Deus, e o pastor Lucas, e você vai estar aí sendo abençoado. Pois nós estamos orando, pedindo a Deus para que Deus abençoe essa caneca, para que Deus encha de bênçãos, para que você receba nas suas mãos e seja abençoado em nome de Jesus, através desse café da manhã, a qual Deus colocou no nosso coração todos os dias, de segunda a sexta, fielmente. Estamos aqui pregando a palavra, fazendo oração e levando aquelas pessoas que estão aflitas, desesperançosas, pessoas que estão sem rumo, sem uma direção. E ouvindo a palavra de Deus, ela acaba encontrando o caminho, que é o Senhor Jesus. Pois o próprio Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Talvez você fale: pastor, eu não sei o que fazer mais. Tudo que tinha que fazer, eu já fiz. Tudo que tinha que fazer, eu já tentei fazer. Mas continuo perdido, continuo sem uma resposta. Pois eu digo, o caminho é o Senhor Jesus. O caminho é a oração, é a certeza do Deus a qual nós servimos. Se nós chamarmos Ele, se nós buscarmos a Ele, Ele nos deixará encontrar, tá certo? Mateus capítulo 7, do versículo 7, diz assim, olha o título dessa passagem que me chamou a atenção. É uma passagem simples, que já foi lida por muitas vezes, você talvez já leu, você já ouviu, mas o título dela é que me chamou a atenção, que diz: a bondade de Deus. A bondade de Deus. Deus é bom. A bondade, ela vem de Deus. O ser humano não consegue ter a bondade de Deus. O ser humano, ele não consegue ter essa bondade, um coração genuíno, porque o ser humano guarda muito sentimento, o ser humano, ele procura sempre estar fazendo acepções de pessoas, por mais perfeito que queira ser, a bondade de Deus é a única que prevalece na vida do homem. Então talvez você fale: poxa, mas será que Deus está vendo? Será que Deus está observando os meus problemas, a minha luta? A bondade de Deus está sobre a sua vida. E diz assim, versículo 7, pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á. Veja que Deus ele é bondoso. Deus está dizendo: olha, se você pedir por causa da minha bondade, eu vou te atender. Se você buscar, eu vou deixar você me encontrar. Se você bater, eu vou abrir a porta e vou te receber. Mas veja que em nenhum momento Deus ele toma o primeiro passo em nossa direção. Não, ele deixa claro que se nós quisermos alguma coisa com ele, tem que partir da nossa parte. Se eu quero algo de Deus, não adianta eu ficar esperando: mas Deus é grande, Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é onipotente, então Deus sabe o que eu preciso, então não precisa eu ficar orando, não precisa eu ir para a igreja, não precisa nada disso, porque Deus sabe. Não, assim não funciona. Deus ele sabe do que você precisa, Deus ele sabe a luta que você está passando, Deus sabe todas as coisas. Só que Deus, uma coisa que ele não faz é anular sua palavra. Deus ele não anula a sua palavra. A palavra de Deus não pode ser invalidada de forma alguma. E Deus nos deu o livre-arbítrio. Deus ele nunca vai interferir na sua escolha, na sua vontade. Mesmo no seu sentimento, no teu pensamento. Você querendo Deus, você tem que tomar uma atitude. É como diz: se eu quero algo de Deus, então eu peço para quem? Eu peço para Deus. Lembrando, o nosso único mediador diante a Deus é o Senhor Jesus. Não é pastor, não é bispo, não é apóstolo, não é igreja, não é ninguém. Ninguém tem acesso a Deus senão o nome de Jesus. E sabe o que é melhor? O melhor é que nós podemos usar o nome de Jesus. Sabe o que é mais bacana nisso, na bondade de Deus? Que Deus não deixou exclusividade para esse pastor, para esse bispo ou para esse apóstolo. Não, todos nós somos também sacerdotes do Deus Altíssimo. Todos nós temos
a condição, o direito, a palavra certa é essa. Todos nós temos o direito de entrar na presença de Deus, no nome de Jesus, fazermos a nossa oração e Deus nos atender. Deus, não importa se você é evangélico, não importa se você é católico, se você é espírita, não importa se você tem ou não religião. Deus é tão bom, tão maravilhoso, que ele deixou claro que qualquer pessoa que pedir a sua ajuda, ele vai estender a mão. Qualquer pessoa que buscar, ele vai deixar se encontrar. Qualquer pessoa que bater na porta do céu, ele está dizendo, eu vou abrir. Porque Deus, ele nos amou de uma maneira tão grande que ele entregou seu Filho amado. Mas mesmo ele nos amando, mesmo ele amando o ser humano, ele não interfere no livre-arbítrio. Aí está o porquê de pessoas. Às vezes a pessoa, ela acha que a vida dela, a vitória dela, o milagre dela, a conquista dela está na mão desse pastor, daquele bispo, daquele apóstolo. Na verdade não está. Não está. Está na certeza do seu coração. Quando você dobra os seus joelhos, ou não dobra, ou você ora deitado, ou você ora... Porque o dobrar os joelhos é um ato de fé, sim. Mas quantas pessoas que dobram os seus joelhos e falam com Deus, mas falam em verdades, não são sinceros. É como aqueles dois homens que subiram ao monte para orar, para falar com Deus. Um batia no peito, ó Deus, lembra que eu sou dizimista, lembra que eu jejuo 3 vezes por dia, lembra, Senhor, que eu te sirvo. E o outro só dizia, misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, não sou digno, não sou merecedor. Veja que aquele que nem sequer pediu nada, abriu a boca, a Bíblia fala que ele foi justificado. E às vezes, muitas pessoas tentam entrar na presença de Deus para se justificar, quando na verdade é reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer o poder desse Deus maravilhoso. Olha, o que Deus procura, o que Deus quer encontrar em nós, não é religião. Eu falei ontem, eu até vou frisar aqui de novo. Eu falei ontem na reunião da manhã, algo que me chamou a atenção e eu queria frisar aqui agora de manhã. Você que não acompanhou a reunião de ontem, vai acompanhar essa transmissão no decorrer do dia. No livro de Gênesis, capítulo 4, do versículo 4, diz assim, ó, Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Abel estava alegre, Abel estava feliz, e Abel falou, vou levar uma oferta para o meu Deus. Abel foi lá e pegou a melhor oferta que ele tinha, Abel apresenta a Deus. A Bíblia fala que Deus se agradou de Abel. Primeiro Deus tem que se agradar de mim, não da minha oferta. Não adianta, tem pessoas que são dizimistas, dão oferta na igreja, mas as atitudes dela são de pessoas do mundo, pessoas que desagradam a Deus. Talvez a oferta dela agrada até o pastor dela, agrada até a igreja dela. Mas será que ela, a pessoa que levou essa oferta, como Abel, será que Deus tem se agradado da tua vida? Será que Deus tem se agradado do teu coração, do teu caráter? Porque veja que Deus, antes de se agradar da oferta, se você acompanhar lá em Gênesis 4, você vai ver isso. Deus se agradou primeiro de Abel, e não foi porque Abel pegou o melhor, não. É porque as atitudes que Abel tinha já agradava a Deus. Então não tem nada a ver com oferta, porque tem pessoas que é dizimista, tem pessoas que é ofertante, tem pessoas que faz tudo o que o pastor manda, mas a vida dela é uma derrota, a vida dela é um fracasso. Por quê? Porque ela não é sincera com Deus. Deus não tem aceitado a oferta dela, porque para Deus aceitar a tua oferta, primeiro Deus tem que aceitar a tua vida.
E para Deus aceitar a tua vida, você tem que fazer a vontade de Deus. Isso vai muito além de religiões. Isso vai muito além de doutrinas. É aquela pessoa que ama a Deus, serve a Deus, pratica a palavra de Deus, indiferente do que ela venha a receber de Deus ou não. Porque o prazer dessa pessoa está em agradar a Deus. O prazer dessa pessoa está em que Deus se agrade das suas atitudes. E diz assim, no versículo 5, diz assim, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Veja que Deus não coloca oferta em primeiro lugar. O que as igrejas fazem em primeiro lugar? Coloca sempre a oferta. A tua vida não mudou porque a tua oferta não foi perfeita. A tua vida não mudou porque você deu essa oferta de qualquer jeito. Não é verdade. Isso é mentira. Isso é mentira. Porque Deus, antes de aceitar qualquer oferta, a maior oferta que alguém pode dar é a sua própria vida no altar. Eu sempre digo, é sangue por sangue, vida por vida. Não tem valores que eu possa comprar a minha salvação. A minha salvação só é comprada através do sacrifício da minha vida, através da entrega da minha vida no altar. Quando eu faço isso, então Deus se agrada de mim. E quando eu oro, quando eu peço, quando eu busco, quando eu bato na porta, então Deus me atende e Deus me recebe. Então veja que se você parar para analisar, Abel trouxe a oferta das primícias. Deus se agradou de Abel e depois da sua oferta. Mas para Caim, Deus não se agradou e nem da sua oferta. Mas não é a oferta que vai agradar a Deus. Não é, porque a Bíblia diz que Deus é dono do ouro e da prata. O que eu poderia dar ao meu Deus que ele já não tivesse? Não. Então quando a pessoa ela pede, às vezes ela, poxa, mas como é que pode? Eu estou pedindo, eu estou buscando, eu estou batendo, mas parece que Deus não responde. Mas será que você está sendo sincero com Deus? Será que você está sendo sincero ou está sendo maquiado? Ou será que você é aquela pessoa que serve a Deus naquela uma hora e meia que você está ali junto com a congregação? E como que tem sido lá fora? Vamos lá então, novamente? 7:7. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Deus está prometendo. A bondade de Deus é a bondade de Deus. Você já bateu na porta de alguém? Você já buscou ajuda de alguém e essa pessoa ela não te ajudou, ou ela não te atendeu, ou você não conseguiu falar com ela? Com Deus não tem isso. Com Deus não tem isso. Todas as vezes que você tomar uma atitude e ir diante de Deus, quer você tenha religião, quer você não tenha religião, quer você tenha vícios, quer você não tenha vícios. O que Deus quer é que quando nós chegamos diante dele, que nós sejamos verdadeiros, que nós sejamos sinceros. Por que você que está há muito tempo na igreja e me acompanha, você sabe que quando você chegou na igreja, logo nos primeiros passos, nas primeiras semanas, nos primeiros meses, você recebeu tantas bênçãos, e agora, com o tempo, você já não recebe mais. Às vezes coisas simples, e você vem orando, vem buscando, e parece que as portas estão fechadas, parece que nada. Mas por quê? Porque você perdeu aquela essência da sinceridade, muitas das vezes pelo fato de ficar na dependência de pastores, ficar na dependência, e não é a dependência do pastor que vai mudar a sua vida, é você e Deus. Eu não sou o teu mediador, eu vou orar, eu vou interceder porque eu sei que Deus ouve a minha oração, mas Deus também vai ouvir a tua oração. Deus também vai ouvir, porque o nosso único mediador é o Senhor Jesus. E quando nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus, o Senhor está vendo essa luta, me ajuda, me dá força. Então Deus olha para o coração sincero e atende aquele pedido. Deus abre a porta e entrega a vitória, as bênçãos na vida daquele cujo a oração às vezes
não é uma oração estendida, não é uma oração demorada, é uma oração de 2 minutos, como a oração de Ezequias. O rei Ezequias, ele não ficou a madrugada toda orando, não, ele disse: Senhor, lembra que eu te peço que eu andei reto diante de ti, fiz o que era reto aos teus olhos, e chorou amargamente. A oração dele foi um desabafo. Às vezes a pessoa fala: eu preciso aprender a orar, mas peraí, você não conversa com seus amigos? Você não conversa com seus familiares? Quando nós temos intimidade com Deus, é simples. Quando você tem intimidade com alguém, a conversa vai fluindo e vai surgindo mais assunto e mais assunto e mais assunto. E com Deus não é diferente. Mas tem momentos que nós temos amigos e eu não quero conversar, eu quero desabafar. Então eu conheço aquele amigo, aquela pessoa que eu sei que ela pode me ajudar, ela pode pelo menos me ouvir. Então eu sou reto, não vou ficar fazendo rodeio. Chego para aquele amigo, para aquela pessoa e falo: olha, eu estou passando por isso, por isso e por isso. É o suficiente. E aquela pessoa, então ela vai tentar instruir. E como eu estou falando de Deus, quando você chega até Deus e desabafa, às vezes você fala: Senhor, as minhas forças acabaram. Senhor, eu não sei mais o que fazer. E ali acabou a tua oração, você não tem mais oração. Porque tudo que existe dentro ali da pessoa é tristeza, é angústia, é sofrimento. E ela fica ali parada. Então o Espírito Santo olha para a sinceridade do coração e Deus vem e abraça aquela pessoa. E ela começa a ser atendida, começa a ser recebida ou receber aquilo que ela precisa, que primeiramente é o quê? A força espiritual. Porque se a pessoa ela precisa de uma bênção financeira e Deus logo dá a bênção financeira para ela, ela vai fazer besteira. Então primeiro Deus o quê? Vai capacitar ela. Primeiro Deus vai encher ela de sabedoria. Primeiro Deus dá a direção, a palavra, o Espírito Santo, o consolo, o conforto, para aquela angústia, para aquele sofrimento sair e a gente poder enxergar Deus na nossa vida. Mas é necessário que sejamos com Deus sincero. Não adianta eu dobrar meus joelhos ou subir no monte e ficar lá a noite toda orando. Palavras ao vento, grito vazio. Você já viu na Bíblia? A Bíblia fala de gritos vazios. Deus não ouve gritos vazios. E muitas das vezes você já ouviu essa palavra quando falaram: olha, não adianta você orar porque Deus não ouve gritos vazios. Se você não ofertasse, é mentira. O que agrada a Deus é a tua vida. A oferta é consequência de uma fidelidade com Deus. O dízimo é um ato de fidelidade, de comunhão com Deus. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Grito vazio é aquela pessoa que insiste em ficar horas e horas e horas e horas e horas. Ela já não sabe mais o que fala, mas continua ali, grito vazio. E Deus não ouve grito vazio. Deus ouve um coração sincero. Deus atende aquele cujo é sincero. Por isso a Bíblia diz que as tuas palavras sejam poucas diante de Deus. Que as tuas palavras sejam poucas, mas sejam exatas, sejam sinceras, sejam ao conhecimento, estejam ao conhecimento de Deus. E diz assim, ó: pedir e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e o que bate, se abre. Isso não é promessa de pastor, de igreja, como eu falei. Olha, se a Bíblia for mentira, então eu sou mais enganado de todos. Se a Bíblia não for verdade, se a palavra de Deus, se a promessa de Deus não for verdade, então eu digo a você que eu estou mais enganado do que você mesmo, porque eu confio a minha vida 100% na palavra de Deus. Eu confio a minha vida 100% na palavra de Deus e eu sou testemunha de que quando a gente pede a Deus, quando a gente busca em Deus, Deus ele nos atende, Deus ele nos ouve. Mas sabe qual é o problema do ser humano? É que é difícil o ser humano depender de Deus. O ser humano,
aprendeu a depender do ser humano. O ser humano aprendeu a viver na dependência de alguém. Pessoas que falam, mas se eu perder fulano, se eu perder esse emprego, se eu perder isso, o que vai ser da minha vida? Pois eu digo ao contrário, se eu perder Deus, se eu perder a minha fé, se eu perder a minha esperança, olha, eu tô frito. Eu tô aqui pensando palavra para não falar palavra, mas eu tô frito. Essa aqui é a real. Se eu perder a minha fé em Deus, como diz, né? Eu tô lascado. E você também. E você também. Porque se você perder a tua fé, se você perder a tua esperança, como que você vai falar, Senhor, eu preciso disso, como que eu vou buscar Deus, como que eu vou insistir, como que eu vou bater na porta de Deus, pedindo a Ele uma saída, uma ajuda, se eu já não acredito mais? O que mais tem são pessoas sendo destruídas, tanto financeira, como familiar, como sentimental, como na saúde. Por quê? Porque perderam o maior tesouro que elas tiveram na vida delas, que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus. Às vezes a pessoa, até pelo fato de companhias erradas, até pelo fato da pessoa ficar insistindo em algo, talvez uma palavra que ela interpretou errada, ou ela viveu errada, então ela, por não haver resultado daquela oração que ela vinha fazendo, daquelas atitudes, ela acaba desanimando. Como a Bíblia diz, a esperança que adia, né, adoece o coração. Tem pessoas que ela vem por causa do homem, confiando que o homem vai fazer. Ah, não, mas eu tô nessa igreja, eu tô com esse pastor, eu tô com esse bispo, eu tô com esse apóstolo, e Deus vai mudar minha vida, porque... E a vida dela não muda. E ela vai se entristecendo, ela vai se aborrecendo e vai se tornando inimigo de Deus. Por quê? Porque ela molda para ela um Deus humano, quando na verdade o nosso Deus é espírito e verdade. Quando nós entendemos que nós temos acesso a Deus, toda a minha vida, quem me conhece sabe que eu sempre disse, olha, você nunca vai estar debaixo da minha unção, das minhas mãos, você tem que estar debaixo da mão poderosa de Deus. Eu, como você, estou sujeito, se eu não buscar, se eu não praticar a palavra de Deus, se eu não consagrar a minha vida, se eu não santificar a minha vida, eu passo por tantas lutas quanto você. Mas a diferença está na certeza e na sinceridade para com Deus. Estamos falando sobre a bondade de Deus. Talvez fale, pastor, olha, eu estou afastado da igreja. Pastor, eu caí nos vícios de novo. Pastor, olha, eu me separei, a minha família está desgraçada, minha vida está desgraçada, minha vida está derrotada, com todos esses problemas que nós estamos enfrentando, a minha vida parece que não tem mais jeito, parece que Deus me rejeitou. Pois eu digo a você que se você for sincero com Deus, Deus ele não olha para o teu pecado, Deus não olha para toda imundícia que acumulou na sua vida. Deus olha para o teu coração, para esse clamor, para esse desejo, esse sentimento de mudar, de voltar. É o filho pródigo, né? Filho que um dia teve tudo na presença de Deus, mas se afastou. Mas Deus, como Ele é bondoso, Ele está sempre esperando que nós nos arrependemos e Ele venha nos perdoar. Mas tem que haver da nossa parte. Então diz assim, ó, versículo 9 diz assim, ó, e qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe um pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Deus está comparando agora a nossa bondade com a bondade do Pai. Pai, você com seu filho, e Deus está dizendo, ó, qual é de vocês que é pai, que se o seu filho chegar até você e falar, pai, eu estou com fome, eu quero um pão,
você vai lá fora, pega, ó, come essa pedra aqui. É isso que você vai fazer? Você teria coragem de pegar uma pedra e falar, come essa pedra aqui? É mais ou menos assim. É mais ou menos essa expressão. Deus está comparando o teu amor com o teu filho com o amor dele para com você. E diz assim, ó, se vós, pois, sendo maus, então Deus sabe e reconhece e fala que nós somos o quê? Nós somos maus, nós somos bons, nós somos hospitaleiros com aquelas pessoas que, poxa, essa pessoa aqui é bacaninha. É aquela situação, né? É aquela história assim, a pessoa fala, poxa, não sei porquê, mas o meu santo não bateu com fulano, o meu santo não bateu com ciclano. Quer dizer, a minha personalidade não dá com a personalidade. Deus não tem isso. Deus não tem esse problema. Deus não tem essa dificuldade que nós temos de não se dar com um, não se dar com o outro. Ah, não, mas fulano não sei porquê, mas ó, não vou com a cara, não vou com a lata daquele fulano, não gosto do jeito dela, não gosto do jeito dele. Deus está dizendo, ó, se vós que sois maus, sabei dar coisas boas aos vossos filhos. Então você vê que nós somos bons para quem nós queremos. O ser humano, ele vai ser bom para quem ele quer. Às vezes você vê pessoa lá toda, né, orando e chorando, derramando lágrimas, fala, meu, que pessoa boa, olha, chorando pelo povo, chora por quem não conhece, porque quem conhece despreza. Quem conhece como esnoba. Bom é Deus, que mesmo com nossas falhas, nossos erros, nossas transgressões, nossos pecados, muitas das vezes duvidamos da sua grandeza, e quando nós pedimos o socorro, ele está pronto para nos atender. Quando nós vamos até ele, ele não diz, ó, não vou te atender porque você fez isso comigo. Ah, não vou poder te ajudar porque você tá na minha lista negra. Ah, porque isso, porque aquilo. Isso é coisa do homem. O filho, vamos trazer para dentro da nossa casa. O filho pode ter todos os defeitos. Todos os defeitos. O pai sempre vai olhar ele como filho. Sempre vai abraçar ele. Você está pensando? Tem pessoas, tem criminosos que estão lá condenados, presos por crimes bárbaros. Mas a mãe daquele criminoso olha para ele e ama. Por quê? Porque é a mãe. E Deus não é diferente conosco. Então você, pastor, mas eu não sou um criminoso perante a Deus. Pecado pequeno e pecado grande é tudo igual. Perante a Deus não tem pecadinho e nem pecadão, é tudo pecado. Perante a Deus não existe diferença. Se você mentiu ou se você matou, pastor, mas aí não é justo. Deus é justiça. Isso não cabe ao homem, não compete ao homem querer discutir isso. E diz assim, ó. Se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais ao vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Então Deus vai dar para quem? Para quem pedir. E quem pode pedir, pastor? Todos nós. Você que me acompanha, você que nunca talvez entrou dentro de uma igreja, você que nunca sequer abriu a Bíblia, você que nunca sequer ouviu falar do poder de Deus, quando você ouviu falar foi coisas ruins. Pois eu digo a você, se você, nesse fundo de poço que você está, nesse fundo de você que está querendo tirar a tua própria vida, você que fala, não tem mais jeito, eu estou perdido, pois eu digo a você, faça uma prova antes de você tirar a tua vida, antes de você desistir, antes de você tomar qualquer atitude contra a sua vida ou qualquer besteira, dobre os seus joelhos e fale com Deus. Nem que você fale com revolta, nem que você fale brigando, mas peça para Deus uma saída. Porque está falando, qualquer que pedir. Deus nos compara como filho, como pai e filho, que se o filho pedir um pão, ele vai dar o pão. Mas talvez fala, pastor, mas Deus nunca deu nada, se eu não trabalhar, se eu não fizer, é o ditado que o diabo tem colocado na mente e na boca das pessoas. O quê? Deus
Se eu não trabalhar, Deus não dá nada, pois a Bíblia diz que abriria a janela do céu e derramaria bênçãos sem medida. Pois eu digo a você, você tem comido do pão sufocado, aquele trabalhoso, porque se você coloca a tua vida na mão de Deus, Deus, Ele alimenta, Deus sustenta os seus, Deus supre a nossa necessidade, mas é preciso você provar. A Bíblia diz, provar e ver que Deus é bom. Você já provou? Você já provou que Deus é bom? Talvez fale, pastor, eu estou dentro da igreja, pastor. Tudo bem, agora esquece o teu tempo de igreja, esquece a tua religião, esquece a doutrina que o teu pastor te deu e seja um filho e seja sincero. Como que você queria que o seu filho fosse com você? Se estivesse passando por uma luta, por um problema. Sincero. Sabe que muitas coisas acontecem dentro da casa, da família, pela falta da sinceridade. Pela falta de um se abrir com o outro. Olha, o que está passando? Olha, está acontecendo isso. Então tudo se resolve ali. E com Deus é a mesma coisa. Se você dobrar os joelhos, ou não, pastor, nem dobra os joelhos, ora apenas. Ora, talvez você não tenha esse costume, ou nunca teve, então apenas ore. Ore. Pastor, mas eu não sei orar. Então pense, porque Deus também ouve pensamentos. Deus é onisciente. Então não tem desculpa. Mas se eu orar e alguém ouvir, o que vão pensar de mim? Tudo bem. Entra no seu quarto quietinho, fecha os olhos e pensa em Deus. Fala, Senhor, eu estava ouvindo agora a teu respeito, que diz que se eu pedir, o Senhor vai me dar. Então, se é verdade, então me dê. Então faz isso acontecer na minha vida. Você vai ver que não vai ser necessário você apresentar uma oferta, ou nada disso. Isso são consequências da gratidão do homem de Deus e da mulher de Deus. Como eu falei ontem, Deus não se agradou da oferta de Abel. Deus se agradou de Abel. Deus não se desagradou da oferta de Caim. Deus desagradou de Caim. A oferta é apenas uma atitude, nada mais que isso. E para quem serve a Deus, sabe a importância que é. Porém, primeiro Deus tem que se agradar de você. Portanto, versículo 12, para nós encerrar, né? Portanto, tudo que vos quereis que o homem vos faça, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. Talvez você quer tantas coisas, mas você é aquela pessoa que você só quer para você. Será que você tem sido uma pessoa hospitaleira com os outros? Será que você tem sido uma pessoa misericordiosa com as pessoas? Será que você não tem aproveitado momentos de ira, momentos de angústia e colocado palavras no seu coração a respeito do seu irmão? Se você quer que ninguém fale mal de você, é simples, não fale mal de ninguém. Se você quer que ninguém tenha ódio de você, é simples, não tenha ódio de ninguém. Se você quer que as pessoas amem você, é simples, ame as pessoas primeiro. Primeiro ame, para depois receber o amor. Se você quer que as pessoas estendam as mãos para você, é simples, estenda primeiro as suas mãos. Todos nós, de uma forma ou de outra, nós podemos ajudar um ao outro. Talvez uma ajuda muito importante, uma palavra de fé, uma palavra de ânimo. Uma pessoa que estava ali desesperada, sem saída, e você chega para ela e fala, olha, Deus é contigo. Olha, vem cá, vamos fazer uma oração que Deus vai mudar essa situação. E Deus muda a história daquela pessoa por tua causa. E será que foi difícil? Será que foi trabalhoso? Não foi. Mas às vezes a pessoa está tão preocupada com os problemas dela que ela só quer. Não, eu quero. Pastor, ora por mim, pastor. Se tiver trocentas lives de pastores na internet e na televisão, lá está ela anotando e pedindo oração. Mas ela não ora por ninguém. Você está entendendo? Se eu quero que Deus faça por mim, se eu quero que as pessoas me observem, então eu faço também a minha parte. Pastor, mas eu não tenho essa fé que o senhor tem. Não tem porque você não tem costume de orar. Não tem porque você não tem o costume. Mas se você começar a buscar, Deus vai te abençoando, Deus vai te abençoando. Se você vê por que mudou a história de Jó, não foi porque Jó estava triste, não. Deus mudou a história de Jó porque Jó orava pelos seus amigos. Por que Deus vai mudar a tua história? Porque você, mesmo passando por lutas, mesmo passando por problemas, você ora pelas pessoas. Às vezes,
Às vezes você tem o pouco que você tem, você ainda consegue compartilhar com as pessoas. Você é aquela pessoa que está sempre procurando ajudar alguém. Isso move a mão de Deus para a sua vida. É isso que move a mão de Deus na sua vida. Então entenda, se você pedir, Deus vai te dar. Se você buscar, Deus vai deixar você encontrar. Se você bater, Deus vai abrir a porta. Acredite, se o seu filho pedir um pão, você vai dar ele o quê? Um pão. Se você pedir a Deus um pão, Deus vai te dar um pão. Se você pedir a Deus uma cura, Deus vai te dar a cura. Se você pedir a Deus a prosperidade, Deus vai te dar a prosperidade. Se você pedir a Deus um emprego, Deus vai te dar um emprego. Exatamente. É assim que Deus age. Porém, tem que partir primeiramente da minha parte. Eu tenho que tomar a minha atitude primeiro. Eu tenho que ir até, porque quem depende de Deus sou eu. Quem precisa de Deus sou eu. Deus sempre vai ser Deus. Se eu estiver orando, Ele vai ser Deus. Se eu parar de orar, Ele vai ser Deus. Se eu permanecer no caminho dEle, Ele vai ser Deus. Se eu sair, Ele vai continuar sendo Deus. E quem tem a perder só sou eu. Só eu perco se eu abandonar a fé. Só eu vou perder se eu abandonar o caminho de Deus. Então você que está aí afastado, você que está aí distante, talvez dentro da igreja mais distante, eu digo a você, comece a ser sincero com Deus. Comece a falar com Deus. Peça para Deus. Mas sabe que eu tenho falado para as pessoas, peça o Espírito de Deus. Peça o Espírito Santo. Peça para Deus abrir os seus olhos espirituais para você conseguir ver diante dos problemas. Porque quando você consegue olhar para Jesus, então você consegue caminhar. Pedro disse, és tu, me manda ir contigo. E Jesus disse, venha. E o diabo vendo que Pedro olhava para Jesus, então o diabo cria uma tempestade, cria uma situação para tirar a atenção de Pedro para olhar para o problema. Toda vez que você tenta buscar Deus, você sabe que é assim. Toda vez que você fala, agora eu vou pegar firme com Deus, agora sim vou pegar firme com Deus, o diabo levanta um problema, coloca uma situação para tirar a tua atenção de Deus e você olhar para as coisas do mundo, olhar para os problemas, para as dificuldades ou até mesmo para o desejo da carne, do coração. Tá bom? Olhe para Deus. Você precisa de algo? Peça para Deus. Pois todo aquele que pede, recebe. Vamos falar com Deus? Prepare seu copo com água, sua peça de roupa. Vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, nós entramos na Tua presença, meu Pai, nesse momento, crendo, meu Deus, que o Senhor é a nossa companhia nesse café da manhã. Certo, meu Deus, que todas as pessoas que têm acompanhado esse café têm sido alimentado, meu Deus, com um alimento sólido, um alimento que não perece, mas permanece, meu Deus, no coração, no interior dessa pessoa, dando a ela força, dando a ela ânimo, combustível para que ela possa continuar nessa caminhada que talvez seja difícil, meu Pai, seja longa, porém a certeza é o Senhor dentro do nosso coração. A certeza é que quando nós oramos, nós pedimos ao Senhor, o Senhor como um Pai e com a bondade que o Senhor tem para com os seus, assim também o Senhor nos atende. Por isso, meu Deus, eu te peço em nome do Senhor Jesus, visita essa pessoa, meu Pai. Visita essa pessoa nesse momento, nesse início de semana, essa segunda-feira, meu Pai. Talvez essa pessoa começou a semana com dores, começou a semana doente, começou a semana enferma, meu Deus. Essa pessoa, meu Pai, que o desejo dela é ficar acamada, ficar deitada, porque não acha força, meu Deus, para se levantar. Então toca, meu Pai, nesse momento, nessa criatura e arranca essas dores, arranca, meu Pai, esse sofrimento. Talvez a doença maior que essa pessoa passa, meu Pai, é essa depressão, esse sentimento de fracasso, esse sentimento de derrota que impede essa pessoa de ter ânimo, de ter força. Então arranca, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, arranca essa depressão, arranca essa ansiedade, em o nome do Senhor Jesus.
liberta essa casa, meu Pai. Liberta essa família de todo mal, em o nome do Senhor Jesus. O que está desempregado, mesmo diante, meu Pai, dessa pandemia, talvez já disseram para ela: olha, não adianta, porque nessa pandemia você não vai conseguir emprego, porque está tudo parado, está tudo pela metade. Meu Deus, em o nome do Senhor Jesus, esse problema, essa pandemia não é maior, meu Pai, do que o teu poder. Então abre, meu Pai, uma porta na vida dessa pessoa, supre a necessidade dessa criatura. Não permita que essa pessoa venha passar dificuldades ou necessidades, meu Pai, não, mas que o Senhor possa prover, meu Pai, na vida dessa criatura. Espírito Santo, em o nome do Senhor Jesus, habita nesse lar. Habita, meu Pai, nessa casa, habita na mente, nos olhos dessa pessoa e abre, meu Deus, os olhos espirituais, que ela possa ter a mente de Cristo, meu Pai, que ela não venha viver, meu Pai, prisioneira de uma religião, escravo, meu Pai, de uma religião ou dos seus próprios problemas, das suas próprias aflições, não, mas que ela seja livre, como o Senhor disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que ela entenda, meu Pai, que ela entenda que o único mediador entre ela e Deus é o Senhor Jesus. Que se ela orar e pedir em nome de Jesus, o Senhor vai dar a ela exatamente aquilo que ela precisa, pois em nome de Jesus, meu Pai, eu determino o milagre, a cura, a libertação, a transformação na vida de todas as pessoas e eu declaro essa semana uma semana de vitórias, uma semana de bênçãos, uma semana de conquista na vida de todas as pessoas. Que a boa notícia venha bater na porta dessa pessoa, porque antes, meu Pai, da notícia boa bater na porta, ela bateu na porta dos céus. Ela pediu, ela buscou no Senhor. E o Senhor, meu Pai, a tua palavra diz que o Senhor é bom. O Senhor é bom e a tua misericórdia, meu Pai, vai de séculos em séculos. Que assim seja na vida deste homem e dessa mulher. Consagra essa água, coloca o teu poder, a tua unção, quando essa pessoa beber dessa água, que ela seja livre, liberta, curada de todo mal, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Olha, tome posse da sua vitória, tome posse